você está no City Extra Português Podcast. E esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador, e vamos juntos conferir as novidades do time azul de Manchester. Esse episódio é patrocinado pela The Citizens Brasil, a torcida oficial do clube em terras brasileiras. Se você quer ter benefícios como sorteios, descontos em lojas parceiras e aquela chance de pedir um ingresso para o jogo do Citão, faça parte da maior torcida do City na América Latina, The Citizens Brasil. E vamos para a semana do City, que jogou 2 vezes, Premier League contra o Tottenham e FA Cup contra o Plymouth Argyle. 2 vitórias, vamos pela de quarta-feira, Tottenham 0, Manchester City 1, gol de Erling Braut Haaland. Acabou a zica do estádio do Tottenham finalmente, mas um jogo muito mais sofrido do que o necessário. Festival de gols perdidos, isso não só da parte do City, do Tottenham também. Partida foi infeliz para quem apostou naquele over de gols, né? 1.5+. Não foi meu caso, mas muitos gols perdidos realmente. O Tottenham no último lance poderia ter empatado a partida, mas sobretudo o City na primeira etapa fez assim, algo extraordinário, algo que não faz durante essa temporada, que é ser dominante nos primeiros minutos, no começo do jogo, criando uma gama de chances, mas voltando a ser o tradicional City desta temporada no quesito finalizações. Não consegue converter e, portanto, sofre no final. O Jeremy Doku fez uma bela partida no primeiro tempo, jogou demais, o que o rendeu o prêmio de melhor em campo. No segundo acabou sumindo um pouco, errou quase tudo que tentou, mas se ele mostrar o nível de drible que ele tem, aí não tem ninguém que possa o parar. A questão é, ele tem que melhorar a tomada de decisões. O passe para o gol do Haaland, ele fez a ação corretíssima, não driblou e passou a bola, e isso que ele precisa fazer às vezes é passar ao invés de tentar forçar algum drible e colocar a bola no pé do Haaland, foi o que ele fez. Infelizmente e injustamente, a bola teve um leve desvio, não alterou a posição para a qual a bola ia, e mesmo assim a Premier League tirou a assistência do Jeremy Doku para o Haaland. Não foi contabilizada a assistência do belga, uma pena, porque é uma assistência dele. Isso aconteceu com o Kevin De Bruyne na temporada 2019-20, e um passe para o Sterling no jogo contra o Arsenal no Emirates Stadium. A vitória do City por 3-1, e essa assistência acabou por tirar o recorde que o Kevin De Bruyne teria isolado como o maior assistente da história da Premier League em uma única temporada. Ele terminou aquela assistência com 20 e empatou com o Thierry Henry, e não foi a 21, que é um crime, né? A Premier League fez um crime ao não dar essa assistência, fez agora a mesma coisa com o Jeremy Doku, uma pena, foi um belo passe. Mas o Haaland acabou convertendo no contrapé do goleiro Vicário, que fez boas defesas, salvou o Tottenham de ter levado mais gols nesse jogo. Dá para dizer que até o City teve um pouco de demérito nas finalizações. O próprio Haaland perdeu um gol inacreditável no mesmo lance, basicamente, no qual antes ele tinha colocado a bola na rede, mas o City realmente não foi clínico nas finalizações. O Savinho perdeu um gol que a bola veio, era só ele fazer, tudo bem, veio quicando, difícil, mas ele isolou uma bola sozinho, não podia. E o City precisa ser mais clínico nas finalizações se não quiser passar tanto sufoco. O fato é que o gol do Haaland é muito importante. Com esse objetivo, ele se tornou apenas o segundo jogador na história a fazer 20 mais gols em cada uma das 3 primeiras temporadas da Premier League, depois de Ruud van Nistelrooy de 2001 a 2004, segundo o Opta Joe, e, de acordo com a Football on TNT, Erling Haaland fez 10 ou mais gols em casa e 10 ou mais gols fora em 3 campanhas consecutivas na Premier League. Foi também apenas o segundo jogador a conseguir tal feito, dessa vez depois de Harry Kane. O Haaland muito importante, é claro, e fez um gol no último lance do jogo, basicamente. Não no último lance, no último minuto,
Mas foi anulado. E por que foi anulado? Olha, uma excelente pergunta. A bola pega no braço do Archie Gray, na costela do Haaland e no braço do zagueiro Danso, sobrando para o norueguês fazer o gol, tirar do Vicário e basicamente ali, supostamente garantir a vitória do City. O fato é que o árbitro deu em campo mão do Erling Haaland. O lance ficou por vários minutos no VAR e por falta de provas conclusivas, a Premier League acabou por confirmar a decisão de campo do árbitro. Vamos lá. A bola pega no braço de dois jogadores do Tottenham. Não dá para ver se pega no braço do Haaland. Dá para mais perceber que pega na costela dele, como eu disse. E ainda assim, eles optam por anular o gol do norueguês. É complicado, né? Não tem muito o que falar. Mas controversa a decisão com toda certeza. Nunca deveria ter sido anulado, na minha opinião, porque o Haaland realmente não usa o braço, ele está embolado no meio dos jogadores, a bola acaba sobrando, e se tivesse alguma decisão de braço a ser marcada, deveria ter sido, é claro, os dois toques dos jogadores do Tottenham. E, portanto, pênalti para o Manchester City, o que não precisaria ter sido feito, porque o Haaland colocou a bola no fundo da rede. O fato é que o gol foi anulado, e aí sim, agora no último lance, isso deu uma chance para o Tottenham empatar o jogo, mas o Pep Matar Sarr matou as chances dos Spurs na partida, perdendo um gol basicamente dentro da pequena área. O que dá para dizer é que o Ederson fez um grande jogo, fez uma grande defesa num chute do som, ali quase a queima-roupa. Dá para dizer que foi a queima-roupa e salvou as esperanças do City de vencer esse jogo. No mais, Abdulkadir Kusanov outra vez brilhante. E o City com mais 3 pontos importantes na Premier League nessa disputa pela classificação para a próxima UEFA Champions League. Com o encerramento desse jogo, o City terminou o mês de fevereiro. E os jogadores indicados ao prêmio de jogador do mês do clube foram Haaland, Kusanov e Gvardiol. Quem merece? Para mim, é claro que é o Kusanov. E vou dar um spoilerzinho aqui. Semelhante ao que acontecia com o Riyad Mahrez quando ele entrava nas votações populares, né, os argelinos invadiam as votações e votavam no Mahrez à torta e à direita, os uzbeques vão fazer o mesmo com o Kusanov. E ele, assim, lidera por, gente, 60 mil votos a 500. É brincadeira, né? Brincadeira o que o Kusanov tá fazendo. E a maioria desses fãs que começaram a torcer para o Manchester City em 2025 do Uzbequistão, muito por conta de Abdulkadir Kusanov. Mas o cara é um fenômeno para eles, é o primeiro jogador uzbek da Premier League e pelo menos dessa vez ele merece. Ao contrário do que aconteceu há algumas temporadas quando o Mahrez foi eleito pela torcida o jogador da temporada do City e o clube teve que tomar certas medidas para dar o prêmio ao Kevin De Bruyne. Vamos agora para a partida de sábado. O City teve que virar contra o poderoso Plymouth Argyle da segunda divisão. O time eliminou o Liverpool e o Brentford da Premier League, mas está em 22º na Championship, a segunda divisão inglesa. Eles abriram um placar com Talovierov de cabeça no escanteio e Nico O'Reilly 2 vezes também de cabeça e Kevin De Bruyne conseguiram fazer o papel e classificar o City para a próxima fase da competição. O City jogou bem na medida do possível, mas o Argyle também fez um jogo muito honesto. As medidas, as possibilidades que eles tinham eram de justamente se defender, como bem fizeram na primeira etapa, acabaram por ser punidos com um gol tardio no primeiro tempo, logo antes do intervalo. O que eles podiam fazer foi muito bem feito, tanto é que abriram o placar em um dos erros que o City teve na partida, eles conseguiram explorar bem o que o City falhou e foram lá para se defender, conseguiram fazer isso. Infelizmente para eles, o goleiro acabou falhando na primeira cabeçada do O'Reilly. O cruzamento do De Bruyne foi preciso, é claro, ele falou faz menino, e aí o O'Reilly não tinha como perder, né, não tinha como errar, mas cabeceou mal e o Hazard acabou por aceitar a finalização 1-1 antes do intervalo e demorou até o minuto 70 para que o O'Reilly de novo aparecesse. Dessa vez ele deu um pouco de sorte por não ter sido marcada a falta. No futebol inglês esse tipo de falta não é marcado,
Porém, se fosse no Brasil, ia ter polêmica, ia ser chato. Na Inglaterra não é falta, o O'Reilly subiu de novo mais alto, ganhou no corpo e marcou 2-1, a virada. E o Kevin De Bruyne com papéis invertidos. Assistência de Erling Haaland para Kevin De Bruyne, olha só, que ironia do destino para sacramentar o placar. E o City descobrir que enfrentará o Bournemouth na próxima fase da competição, as quartas de final, e será lá no Sul, onde começou a derrocada do time. Lembra que a fase ruim começou com o jogo com aquela eliminação por 2-1 na Copa da Liga Inglesa. Na Premier League foi uma derrota por 2-1 também lá no Sul, e o City voltará para, quem sabe, fechar esse ciclo dessa sequência ruim que vive nesta temporada. Já melhoraram, as coisas já melhoraram, mas ainda temos contas a acertar, se é que dá para dizer assim. Os dois se enfrentarão e o City precisa dessa vaga ao Wembley, às semifinais da FA Cup, a competição de clubes mais antiga do mundo, para dar finalmente a volta por cima na temporada. É importante destacar também a partida de alguns jogadores. E o Gundogan jogou muito bem, a melhor partida dele desde o retorno e desde o Slovan Bratislava na UEFA Champions League, ainda no ano passado, meu Deus, faz tempo. E grandiosa partida do brasileiro Vitor Reis. Estreou em casa, jogou os 90 minutos, os primeiros 90 minutos completos dele com a camisa do City, e fez uma partida que rendeu a atuação de melhor em campo. Não foi eleito oficialmente, o ponto foi para o O'Reilly, controverso, porque o O'Reilly fez os gols, mas não foi a melhor partida dele. Mas o Vitor Reis, gente, o Vitor Reis foi quase impecável. No gol do Plymouth Argyle, muitos vão falar: o Vitor Reis deu escanteio. É erro do Ortega. O Ortega tem que se comunicar quando ele vai pegar a bola. Se ela vem cruzada, rasteira na área, o zagueiro tem que fazer o quê? Cortar a bola. Mas o Ortega estava sozinho. Goleiro tem que se comunicar. Se o goleiro não falou, é minha, é do goleiro, o zagueiro tem que ir lá e cortar. E foi isso que o Vitor Reis fez. E fez muito bem, cortou. Deu um escanteio, deu escanteio. Mas ele tinha que ser feito. Assim tinha que ser feito. O Ortega não se comunicou, tanto que depois ele dá uns tapinhas no Vitor Reis e fala: você fez certo. Eu não me comuniquei, você fez certo. Ele encoraja o garoto. Mas tirando isso, Vitor Reis acertou 96% dos passes, ganhou 100% dos duelos em desarmes, 100% dos duelos em bolas aéreas, e é um zagueiro que lembra muito John Stones. É o John Stones brasileiro, já começa a brincar, já começa a chamá-lo assim, porque o Vitor Reis tem um futuro brilhante à frente, e pela partida que fez, eu acho que ele vai começar a ter mais oportunidades na Premier League, nesse final de temporada, nessa sequência importante que o City vai ter, porque as lesões estão aí. Nathan Ake se machucou nessa partida. Precisamos de mais gente lá, né? Só Rubem Dias, Kusanov e Gvardiol não irão dar conta. Não vão dar conta até o final da temporada. John Stones está fora por um tempo, Akanji está fora por um tempo. Pelo que o Pep Guardiola disse, o Ake também preocupa. E o Vitor Reis, pelo que jogou, olha, tem chance sim, apesar de ser novo, apesar de ter vindo do futebol sul-americano, de impressionar nessa reta final do City na temporada. E agora, vamos para as notícias da semana. Uma semana boa em termos de notícias para o Manchester City. Se é que dá para fazer uma avaliação das notícias, é que elas são empolgantes sim. Começando por Claudio Echeverri. O argentino chegou ao City nesta quinta-feira e usará a camisa 30. Ele também já disse que é fã do Doku e também do Erling Haaland, que faça sucesso com as cores do Manchester City. O City que tem uma parceria histórica com jogadores argentinos. Não preciso nem falar de Zabaleta, Agüero, Otamendi, Demichelis e muitos outros que já vestiram as cores do City vindos da Argentina, que compartilham as mesmas cores, né? Azul e branco, azul celeste e branco. Tá aí uma parceria que é sempre de sucesso e que garante títulos. Mais notícias, dessa vez não de um jogador que está chegando ao time, mas que está voltando. Oscar Bob, finalmente! Depois de um revés, ele finalmente está de volta.
Pep Guardiola confirmou na coletiva de imprensa pré-Spurs que o norueguês está nos estágios finais da recuperação de lesão. Provavelmente será figura nos próximos jogos do Manchester City. Outra notícia boa sobre lesão, eu falei sobre John Stones, é que o inglês não precisará de cirurgia na lesão da coxa e se recuperará entre 8 e 10 semanas. Menos tempo que o previsto, a lesão não é tão grave e muito boa, porque vamos precisar. Eu falei agora há pouco, né? O City vai precisar de gente e o John Stones com certeza é um jogador que quando joga eleva demais o nível do time. A questão é, ele não consegue jogar 3 partidas, né? Joga 2 se machuca, joga 2 se machuca. Mas quando ele joga, minha gente, é outro Manchester City. Ele é um dos jogadores mais influentes desse time. E vamos para a queridíssima, a aguardada reformulação de elenco que está por vir. Já começaram os rumores e eu vos trago aqui. O jornalista Sacha Tavolieri relatou que os representantes de alguns jogadores do Manchester City já foram informados pelo clube para encontrar uma saída nos primeiros dias do mercado de transferências. São eles Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, John Stones, Mateo Kovacic, Ilkay Gundogan e Ederson. No entanto, Fabrício Romano desmentiu a informação. Por enquanto, o City não informou os jogadores sobre saídas iminentes, mas o sentimento interno ainda é claro sobre mudanças e o potencial início de uma reconstrução. Muitos jogadores podem sair do clube em caso de boas oportunidades. Ilkay Gundogan, por sinal, está perto de acionar a extensão automática de 1 ano de contrato com o Manchester City, confirmou Pep Guardiola na coletiva de imprensa pré-Plymouth Argyle. Gundogan assinou com a opção de mais 1 ano, vindo de graça do Barcelona. Os rumores mais recentes vindos do entorno de Kevin De Bruyne sugerem que ele está interessado em permanecer no Manchester City e de acordo com a ideia de ter um papel secundário na próxima temporada. Quem nos informa é Paul Hirst. A ambição do belga de jogar a 4ª Copa do Mundo dele está por trás de uma disposição de aceitar um papel reduzido no City na próxima temporada. Isso apesar das ofertas da Arábia Saudita e da MLS. O jogador de 33 anos sente que o City o ajudará a estar no topo da condição física e técnica para o torneio. E Pep Guardiola acredita que De Bruyne ainda tem algo a oferecer, de acordo com Simon Mullock. Até agora, não houve contato entre Kevin De Bruyne e Manchester City sobre um novo contrato, no entanto. Uma saída ainda é uma forte possibilidade, voltando aos clubes da MLS e sauditas interessados. O Manchester City, no entanto, ainda não disse a De Bruyne que a história acabou, adiciona Fabrício Romano. Voltando para a notícia de Simon Mullock, o Manchester City está pronto para oferecer uma renovação de contrato de 12 meses ao belga, mas com um acordo de 150 milhões de libras por semana, um salário reduzido se comparado ao atual, e um pacote saudável de bônus. Vamos à fala de Pep Guardiola sobre o futuro de Kevin De Bruyne. Abre aspas. É um jogador excepcional. Foi e é, e espero que seja. O que vai acontecer pertence principalmente a ele e ao clube. Fecha aspas. Não preciso nem dizer que o City tem que renovar com Kevin De Bruyne. É o meu jogador favorito de todos os tempos no Manchester City. Talvez o melhor. Não maior, estou dizendo melhor. Mas também é candidato para maior. E, gente, é Kevin De Bruyne. Não tenho o que dizer. É o melhor jogador, talvez, da história da Premier League. É uma lenda, é um cara que é diferenciado. Mesmo com a condição física precária, o que é a principal questão do City, se renova ou não, ele é um craque, um gênio e merece esse contrato. Se ele quiser terminar a carreira no City, fazendo, por exemplo, o que o Modric faz no Real Madrid, que seja, faz, entrega. Porque o De Bruyne é muito mais do que apenas um jogador de futebol para qualquer torcedor do City. Continuando com a onda, a barca, a possível saída de um monte de gente. Uma saída de Ederson pode ser revivida no City neste ano. Uma possibilidade séria está em discussão. A despedida de John Stones também não está garantida ou decidida, mas conversas ocorrerão com a agência do jogador para entender as intenções dele.
E a lista continua, tá? Matheus Nunes não tem garantias de permanecer no clube e pode sair em caso de uma boa proposta no meio do ano. O City não fecharia a porta para uma saída em caso de uma solução trazida pelo agente Jorge Mendes. Mendes também se reunirá com o clube nas próximas semanas para discutir a posição de Bernardo Silva, outro cliente dele e outro candidato a sair do time neste ano. Vamos agora para James McAtee, porque ele continua sendo um alvo do Bayer Leverkusen. O City, por outro lado, vê Florian Wirtz como um jogador que poderia se encaixar perfeitamente no estilo do time, e o Leverkusen consideraria pedir McAtee como parte de qualquer negociação. Informação do Mail Sport. Se a pauta é a reformulação do elenco, seguimos com Romano, que diz que fontes do setor garantem que o novo diretor esportivo do City, Hugo Viana, já começou a ligar para agentes e fazer contatos para preparar as mudanças do meio do ano. Os contatos com a comitiva de André Cambiaso, da Juventus, e a opção prioritária de Viana na lateral direita são constantes no Manchester City. Isso se soma às discussões estabelecidas com a agência do meio-campista do Torino, Samuel Henrique, o zagueiro do Sporting, Ousmane Diomandé, e, é claro, sem esquecer do Florian Wirtz, tema de discussão há vários meses. Paul Hirst, inclusive, complementa que Wirtz é o principal alvo de transferência do City para a próxima janela de transferências no meio de 2025. E não para, seguimos. Para a lateral, Mike McGrath reporta que o City tem um forte interesse em Tino Livramento, do Newcastle, e André Cambiaso, da Juve, enquanto busca um lateral direito para o verão europeu. O City também deve procurar a contratação de um meio-campista camisa 8, o famoso box-to-box. Lembrando que camisa 8 aqui no Brasil seria o volante, mas lá na Inglaterra ele joga um pouco mais avançado. Outro nome na lista é o goleiro do FC Porto, Diogo Costa, e ele é o alvo prioritário do clube para a posição. Contatos iniciais já foram feitos para que o jogador de 25 anos se junte ao clube no próximo mercado, de acordo com Santi Aouna. Atualmente, Diogo Costa possui um contrato com o FC Porto até 2027 e uma cláusula rescisória de 75 milhões de euros. Mais interesse do City, hoje aqui a todo vapor. O clube já expressou interesse no meio-campista do AC Milan, Tayjan Reijnders, nome difícil do caramba, Reijnders, vocês sabem do que eu estou falando, que concordou com uma extensão de contrato até 2030, isso sem cláusula de rescisão no acordo, segundo o jornal holandês Telegraph. Se minha pronúncia de Reijnders não foi tão boa, a de Telegraph foi melhor. Acerca da reconstrução do time, Pep Guardiola disse em entrevista que consideraria expandir o elenco na próxima temporada para acomodar os jogadores mais experientes por mais tempo. Abre aspas para a fala do treinador. Especialmente os caras que permanecem aqui ou os caras que vêm. O histórico em termos de lesões. Temos que pensar. Quais jogadores podem jogar a cada 3 dias durante um mês? Isso é o mais importante. Caso contrário, pode acontecer o mesmo que nesta temporada. Temos que tentar evitar isso. Claro, temos que contratar. Eu acho que o City tem que comprar jogadores. Mas ao mesmo tempo, temos que manter os jogadores que temos o máximo possível. Porque, com a Copa do Mundo de Clubes envolvida e imediatamente após a temporada, é difícil ou até mais difícil. Claro que precisamos de um elenco um pouco maior. Fecha aspas. Acabaram os rumores acerca do time. Finalmente, já são as cartas da reconstrução, da reformulação que o City passará no meio do ano. Muita gente saindo, muita gente chegando. E os próximos meses, meus amigos, minhas amigas, serão de especulações, de notícias. E você já sabe onde acompanhar, né? É por aqui no City Extra Português Podcast com seu amigo Krieger. E essa semana ela também foi de vazamento de camisas. A camisa home para a temporada 25-26, a tradicional azul, e a camisa especial para a Copa do Mundo do Clube de 2025 foram divulgadas pela Foot Headlines, uma fonte especializada em antecipar as visualizações de camisas de futebol. A camisa home, a primeira que eu falei aqui, ela é o tradicional azul celeste e com uma listra branca que parece um raio cruzando a camisa na diagonal. Na outra diagonal, invertida agora, outra diagonal do outro lado, uma camisa branca que lembra a temporada 2009,
a camisa away do City na temporada 2009, inclusive a minha camisa favorita de todos os tempos do City, porque ela tem uma listra vermelha e uma preta coladas uma na outra, já foi camisa que Colin Bell vestiu lá nos anos 70, vai ser recriada dessa vez com protótipos, desenhos da torcida do City fazendo o Poznan. Vai ser uma camisa exclusiva para esse Super Mundial que vem aí. Uma beleza. Se você quer ver a foto, ou melhor, as fotos dessas camisas, entre no site do City Extra Português, no X, e confira já esses novos uniformes que para mim estão uma beleza. Eu sou clubista mesmo, se a camisa do City, eu compro, já tenho 48 de jogo e terei mais. Com certeza a Puma não nos ajuda, né? Ela vai ajudar a gente a ir à falência, mas sempre por um bom motivo. E por falar na Puma, se você chegou até aqui nesse episódio, eu tenho uma surpresa para você. 15% de desconto no site digital da marca. Entre na descrição deste episódio e pegue já o seu cupom de desconto que o City Extra Português te oferece. Vamos continuar com as notícias. O Real Madrid foi multado em 30 mil euros e recebeu uma sanção de fechamento parcial do estádio de 500 assentos no próximo jogo pela UEFA Champions League. Isso após os torcedores proferirem cânticos homofóbicos contra o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, durante o segundo jogo do play-off das oitavas de final da competição. Cadê a mídia brasileira falando sobre esse assunto? Não vi, não achei. Se fosse o contrário, você pode ter certeza que estariam falando. A torcida do City proferiu cânticos homofóbicos, isso é condenável, mas é o Real Madrid, é o queridinho da imprensa. Uma coisa grave, uma punição que deveria ter acontecido e aconteceu, gravíssima, divulgada, mas a mídia não reporta, a mídia não dá nem bola. É importante aqui nós trazermos isso, não só porque envolve o City, mas como uma questão de respeito no futebol. Quando a coisa é contra o Real Madrid, ela aparece na mídia, é criticada. Agora, quando o Real Madrid faz a cagada, cadê? É o Clube Santo, né? Só faz coisa certa. Tá bom, tá aí. Aqui a gente não omite informação. O Real Madrid multado em 30 mil euros e com uma punição de audiência para o próximo jogo da Champions por cantos homofóbicos contra Pep Guardiola. Vamos agora para a polêmica da semana, porque Javier Tebas, esse gosta de falar, né? Sobre o Real Madrid ser punido com esses 30 mil euros, sobre os cantos homofóbicos, ele não fala nada. O que tá ali sobre os clubes dele, o que eles fazem, ele não fala nada. O que é da presidência da La Liga, ele não comenta nada. Mas ele acusou o Manchester City de irregularidades financeiras e apresentou uma queixa à Comissão Europeia, isso em 2023. Ele alega que o clube causou uma grave distorção no mercado interno da União Europeia e o City se recusou a comentar, embora fontes refutem veementemente as alegações e enfatizem que as contas do clube são uma questão de registro público, via Jacobs Ben. Durante a coletiva de imprensa Plymouth, Pep Guardiola se recusou a comentar sobre o assunto e interrompeu a questão 3 vezes com um next. Próxima. Então, Sr. Tebas, ele é obcecado pelo City, não dá trégua, todo ano critica o clube, mas não olha para os clubes que estão no próprio guarda-chuva. O Barcelona sempre com dificuldades financeiras, não consegue às vezes registrar os próprios jogadores. Foi assim com Dani Olmo, por exemplo. Ele não fala nada, tá bonito. Agora o City, ele quer acusar de qualquer jeito, quer achar que o clube é culpado de qualquer maneira. Bom, veremos no que essa denúncia resultará. Mais um problema envolvendo Javier Tebas e o Manchester City, é claro. Obcecado, isto que ele é, obcecado. Nova parceria agora, uma notícia mais leve, né? O City anunciou que a Vitex será parceira oficial de comércio digital do clube, que renda bons frutos e traga boas contas sempre claras na nota, né, Sr. Tebas? É sempre claro como o clube realmente confirmou. E chegamos ao fim das notícias para trazer ela, a curiosidade da semana, já é tradição, não pode faltar. E hoje trazemos o
Oh, Kevin De Bruyne. Eu peço perdão, não canto muito bem, não é o melhor canto, mas tem que cantar, né? Sempre que você escuta Kevin De Bruyne, você tem que meter um Oh, Kevin De Bruyne. Isso porque desde a chegada do KDB ao City há 10 anos, nenhum jogador participou de mais gols na Emirates FA Cup que o belga. Ele tem um total de 10 gols e 18 assistências na competição, além de 2 troféus da competição de clubes mais antiga do mundo. Vamos juntos, eu vou daqui, você daí, vai! Oh, Kevin De Bruyne! É um fenômeno, gente, e como falei nesse episódio, precisa da renovação. Alô, City, se tem alguém do City ouvindo esse episódio, entrega o contrato pro cara imediatamente. Eu não aceito menos do que isso, hein? E, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por sua audiência. Se você gostou e tem aquele amigo, parente que gosta do futebol inglês, gosta do Manchester City, manda esse episódio, compartilhe o City Extra Português, siga-nos em todas as redes sociais e vejo vocês, é claro, semana que vem. Figurinha marcada, tô sempre começando a semana com vocês. Um grande abraço do Krieger e fui! Hoje diferente com o Kevin De Bruyne.